E aí, gente, bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Aula de literatura hoje, hein? Amanhã, nosso trabalho, beleza? Já sabe o horário? Já programou para despertar, para acordar na hora certa? Para não aparecer depois pedindo link, querendo acessar. Tenham responsabilidade, hein? Vou deixar meu e-mail aí logo, porque não é por WhatsApp, é por e-mail, hein? Vocês já sabem disso, que meu trabalho é um dos últimos. Provavelmente vocês já tiveram problemas com isso, já foram resolvidos, então vocês já sabem o que pode e o que não pode fazer, o que deve e o que não deve fazer, né? O bom de ser um dos últimos é isso, vocês até me ajudam, certo? Mas vamos para nossa aula hoje, para não ficar um vídeo muito longo, né? Cansativo. Então, sem enrolação, hein? Romantismo no Brasil, poesia. Já vimos romantismo em Portugal, entendemos como funcionou o romantismo em Portugal e as características de cada geração, né? E agora vamos ver o romantismo no Brasil. Já adianto que também vamos ter as gerações, como vocês já sabem. Já que esse assunto é do segundo ano, estamos revisando. Então a nossa dinâmica aqui fica bem mais interessante do que se fosse a primeira vez que vocês estivessem estudando esse conteúdo, né? Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico. Quando a gente entende o contexto histórico que envolve o movimento literário, ajuda a gente a entender como as coisas vieram a funcionar, né? Qual é o contexto histórico do romantismo no Brasil? O início do romantismo do Brasil, ele coincide com o processo de independência do país. Isso acontece em 1822. Então a sociedade brasileira está assim animada com a questão de não depender mais de Portugal, de agora ser um país independente. Isso influencia diretamente a literatura, porque é o momento de estabelecer uma identidade cultural. Até então, o Brasil era somente um reflexo de Portugal. O que acontecia lá, acontecia exatamente aqui. Ou o contato literário que se tinha era com o que vinha de lá, o que era produzido lá. Aí, nesse momento, o Brasil passa a ter a liberdade e a autonomia de escrever sobre o que quiser, sobre o que desejar. Então, eles querem autoafirmar uma cultura de um país independente, tá bom? Isso influencia principalmente a primeira geração, em que há uma atitude chamada de lusofobia, ou seja, o pavor, uma aversão ao que vem de luso, de Portugal, na busca de mostrar uma identidade autenticamente brasileira, certo? Características gerais do romantismo no Brasil. No módulo de vocês, página 77, onde tem essa aula, ó. Liberdade de expressão. Os românticos defendiam a criação artística de um modo livre. Nacionalismo, que é a exaltação da nação, do país através da literatura. Sentimentalismo, que é principalmente o destaque da segunda geração, em que o autor realmente derrama suas angústias, suas decepções, suas amarguras na sua poesia. O subjetivismo, que é justamente esse lado de revelar o seu eu, de usar como fonte de inspiração os seus próprios sentimentos, não precisar de personagem, nem de observar nada, falar de suas questões emocionais. A idealização, porque o autor do romantismo tem aquela questão de fugir, né? De idealizar um lugar melhor, um momento melhor. Ele idealiza uma situação em que aqueles problemas não vão existir e ele se transporta para isso, né? A questão da evasão e da fuga, como nós vimos. Podemos ir para as gerações agora? Primeira geração, hein? Primeira geração, pessoal, tem como característica principalmente o indianismo e o nacionalismo. O nacionalismo é aquela valorização da pátria, do país, como foi mencionado. Já o indianismo é um reflexo de uma característica de Portugal. Em Portugal, na primeira geração, nós tivemos como referência o cavaleiro medieval, que ele foi transformado em um herói nacional. Já no Brasil, como uma forma de valorizar a nossa cultura, a nossa identidade, nós não tínhamos cavaleiro medieval. Então, a figura indígena foi incorporada à literatura como um herói nacional, o bom selvagem, certo? Isso é uma característica da primeira geração. O que define de característica é justamente isso, o nacionalismo e o indianismo. Além disso, nós temos como os autores Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, os dois Gonçalves. Destaque para Gonçalves Dias. Por que Gonçalves Dias? Porque Gonçalves Dias ele mergulha realmente no romantismo por ser mais espontâneo e natural na sua criação. Tanto é que a composição dele é a Canção do Exílio, o destaque da produção do romantismo, né, no Brasil. Sempre que se fala de romantismo no Brasil, se fala de Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o Sabiá. Então ali é uma referência que mostra realmente as características da primeira geração do romantismo. Mas Gonçalves de Magalhães, ele é o autor da primeira obra que dá início ao romantismo no Brasil, que é Suspiros Poéticos.
Então Gonçalves de Magalhães, apesar de não ser tão falado quanto Gonçalves Dias, ele tem um papel fundamental em dar o pontapé inicial do romantismo no Brasil. Já Gonçalves Dias, ele foi o melhor escritor na questão das características do romantismo do que Gonçalves de Magalhães. Segunda geração, pessoal, nossas características se resumem basicamente ao ultrarromantismo, que é justamente aquela demonstração exagerada de sentimentos, o mal do século, que acaba sendo incorporado a essa geração, e também o pessimismo. Esse pessimismo em que o autor pensa sempre o pior da vida, o pior das situações, certo? São as características da segunda geração. Esses autores da segunda geração, eles têm uma visão negativa e pessimista da vida. E nas suas produções eles deixam isso bem evidente para nós, que eles viam a vida dessa forma. E eles têm a questão da fuga, da evasão. Alguns fogem para um momento da infância, outros fogem para a religião como salvação, e outros desejam a morte. Nas suas palavras, eles mostram uma ansiedade pela morte. Tem até um fragmento aqui no módulo de vocês mesmo aqui, ó. Uma obra de Álvares de Azevedo, Adeus, meus sonhos. Ó, a primeira estrofe, ó. Adeus, meus sonhos. Eu planteio e morro. Não levo da existência uma saudade. E tanta vida que meu peito enchia. Morre na minha triste mocidade. Então ele mostra que ele estava desejando uma morte, que não teria saudade do momento da vida dele. E ainda na mocidade. Na mocidade, justamente acaba acontecendo isso, em que os autores dessa geração acabam morrendo cedo. Parece que eles desejavam tanto, odiavam tanto a vida que tinham, que coincidentemente acabaram sendo acometidos por doenças e morrendo bem jovens, ainda na casa dos 20 anos. O que justificou a questão de ser o mal do século. Justamente essa tristeza, essa melancolia, essa depressão teve como resultado isso aí que nós acabamos de presenciar. Autores de destaque fica quem? Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, teve mais quem? Fagundes Varela e Álvares de Azevedo, já falei, não foi? Joia. Vamos à nossa terceira geração, que já está na página 81, chamada de geração condoreira. Por que geração condoreira? Era uma característica da terceira geração o condoreirismo, que os autores acreditavam, fazendo uma comparação com a ave condor, que podia sobrevoar e ter uma visão ampla das coisas. Então a terceira geração acreditava que eles tinham uma visão ampla da sociedade, dos problemas sociais. Então eles se autodenominavam condoreira pela liberdade de escrever e falar sobre o que quisessem, e também pela questão de ter uma visão ampla de problemas sociais que muitas pessoas não percebiam à sua volta, que é justamente a questão da escravidão, que é abordada por Castro Alves, né? Aí o que é que nós temos mais como característica? Liberdade, uso da literatura como ferramenta social de conscientização, usar a literatura como uma forma de provocar reflexão a respeito de tradições e costumes na sociedade que eram corrompedoras, ou que não eram o ideal de uma sociedade. Justamente Castro Alves, na sua poesia social, ele destaca muito isso. Aí vem aquele clássico que nós conhecemos, que é o Navio Negreiro, né? Em que ele descreve como eram transportados os escravos, as mulheres escravas, em um navio de um país para o outro, trazendo assim uma realidade que a pessoa talvez tivesse escravo e não imaginava o que aquele cara tinha sofrido para chegar ali e que condições de maus tratos você estava impondo àquela pessoa. Então o Castro Alves tem uma função social muito importante através de sua literatura. E Castro Alves é nosso conterrâneo, né? Vale o destaque, que é um baiano que se destacou muito na literatura em âmbito nacional ou mundial, né? É uma referência. E a terceira geração também já é o final do romantismo. Quando o romantismo já está se diluindo, se acabando, que aí vamos dar origem ao realismo, que já é o próximo momento da literatura. Castro Alves também escreveu poesia amorosa, certo? Não é só social, não. Também escreveu bastante poesia amorosa. Tá bom, gente? Esse é o panorama que eu queria dar do romantismo para vocês, para lembrar. Quem quiser se aprofundar mais, com certeza deve. É um assunto muito bom de estudar. E podem tirar dúvidas comigo também, através do WhatsApp. Não esqueça do trabalho. Atividades na página... Terminar a unidade. 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Ó, que beleza, rapaz. É de casa, né? Faz um ano um dia, um ano outro, vai fazendo direitinho. Dá tempo de fazer tudo. Joia?
Vai rodar um videozinho aí com alguns pontos de destaque e também com as páginas da atividade, para não ter dúvida, tá certo, gente? Foi um prazer e amanhã não tem redação, né? Teremos somente o trabalho, então não aguardem vida, não aguardem atividade de redação, teremos somente o trabalho, tá bom? Um abraço para vocês, até amanhã. Quem tem uma viola só chora se quiser. São 6 cordas pra amarrar uma mulher. Quem tem uma viola só chora se quiser. São 6 cordas.